O que define uma palestra? O que define aquilo que vai ser entregue, que não é o palestrante, mas sim aquilo que você alimenta no seu coração? O que você está procurando? Qual é a frequência que você tem alimentado? É isso que vai determinar onde você vai chegar. Porque deixa eu te falar uma coisa, o conhecimento está sendo entregue todos os dias, 24 horas, a internet está cheia de informação. Mas é aquilo que você tem como seu coração, como terra fértil, é o que vai fazer com que essas informações nasçam, cresçam e desenvolvam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não precisa responder. Mas o que está dentro do seu coração? O que você está procurando? O que você quer para a sua vida? É isso que vai determinar onde você vai chegar. Fome, disciplina, perseverança. Ah, mas isso é piegas. Sim, piegas. Sabe o que significa piegas? É algo que todo mundo repete, mas não deixa de ser verdade. Aquilo que você alimenta no seu coração, a sua disciplina, a sua vontade. Mas eu não tenho nem disciplina nem vontade, pois é. Aprenda a adquirir isso. Eu sou o Leandro Baltazar e desde 2012 eu saí do CLT. Agradeço a M Formaturas, mais precisamente o filho do dono, que após me mandar embora, me fez enxergar que não valia a pena vestir a camisa de uma empresa. E a partir daí, percebi que era para mim que trabalharia. E hoje vamos aprender muito com essa palestra sobre negócios. Desde já, agradeço a todos aqui presentes. Como monetizar o seu propósito? A pergunta é, vocês sabem o que é propósito? Se eu quero monetizar meu propósito, a primeira coisa que eu preciso saber é o que é o propósito. A galera que está conectada comigo ao vivo, vocês sabem o que é propósito? Boa, gostei. Porque no começo, quando as pessoas começaram a falar de propósito, o propósito era uma coisa só. Mas a pessoa que acredita que o propósito é uma coisa só, ela perde grandes oportunidades e grandes conexões também. Eu vou explicar o propósito para vocês de uma forma que vocês nunca viram. Pode ser? Deixa eu perguntar pra galera aqui do YouTube. Cara, eu amo falar de propósito. É uma coisa que queima no meu coração. Falar de propósito é algo que realmente faz sentido, principalmente para nossa geração. Nós estamos diante de uma geração de homens fracos, mulheres que inverteram papéis. Não que elas não sejam boas, as mulheres são maravilhosas no que elas fazem, muitas vezes melhor que um homem, mas há uma grande inversão de papéis e a gente está num momento, numa fase, numa geração muito conturbada. E faz sentido falar de propósito. Mas só que trazendo realmente uma conotação que faz com que você não apenas ouça, mas faça sentido e faça com que você dê um passo, ou seja, vá adiante. A internet é muito boa, ela traz muitas informações, mas só que infelizmente muitas pessoas estão com obesidade cerebral. O que é obesidade cerebral? É excesso de informação e pouca ação. Muitos de vocês leem os livros, fazem mentorias, estão no YouTube, no Instagram, consumindo, mas eu participei de um mastermind com a galera do marketing digital e um especialista falou que 85% das pessoas que estão consumindo conteúdo, elas não praticam nada. Elas só estão adquirindo informação e com a sensação de que elas precisam de uma informação a mais. Então nunca estou completo, nunca estou satisfeito, eu sempre preciso de mais. O que acontece? Eu pego a informação até que eu preciso, mas só que eu não faço nada. Por quê? Porque eu estou com aquele sentimento de que eu sempre vou precisar de uma coisa a mais, porque talvez um dia eu encontre aquilo e mude a minha vida. Sendo que a informação que você já adquiriu uma vez praticada, muda a sua realidade. Mas por que isso está acontecendo? Falta de propósito, falta de clareza de propósito, entender de fato o propósito. Eu quero falar um pouco do propósito para que você possa sair daqui de fato falando assim, cara, é muito mais simples do que eu imaginava, mas por conta do excesso de informação, eu estou paralisado, neutralizado com as minhas ações. Esses dias eu tava comendo uma maçã e eu tava lá em São Joaquim, na serra, de frente pro pé de maçã, a macieira. Eu fiz essa pergunta pra mim mesmo. Qual que é o propósito de uma macieira? Eu quero fazer essa pergunta pra você que tá aqui e pra você que tá aqui no YouTube e no Instagram. Qual que é o propósito de um pé de maçã? Fala aí pra mim. Um abraço, Solange Oliveira Baltazar, você é uma pessoa sensacional. Tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. É de tanta humildade, conhecimento. Obrigado, Solange. Ok, vamos lá. Qual que é o propósito de um pé de maçã? Falei pra mim. Fruta. Essa resposta, não desconsiderando vocês, pelo amor de Deus, mas essa é uma resposta comum. Então, se você perguntar para uma pessoa, a resposta dela é: o pé de maçã, o propósito dela é maçã. Gerar maçã. Agora, faz um exercício. Você que tá aqui comigo. Bora aí, galera do YouTube. Cadê vocês? Cadê a galera do YouTube? Você já clicou no like? Já tá seguindo o canal? Pelo amor de Deus, você não tá seguindo o canal? O que você tá fazendo com a sua vida? Agora você vai fazer o seguinte, galera do YouTube. Você vai compartilhar. Pega o compartilhar. Vai dar um link. Compartilha nos grupos do WhatsApp aí. E bora pra cima. Tô vendo aqui o pessoal falando dar maçã, gerar mais macieiras. Se liga só. Essa é uma resposta comum.
Simples. Agora faz essa pergunta para sabedoria. Sabedoria, qual que é o propósito de uma macieira? Alimentar? Também. Sombra? Também. Vamos lá, galera do YouTube. Pergunta agora para sabedoria. Qual é o propósito da macieira? É isso aí. Vamos lá. Ser uma macieira, multiplicar, transbordar, servir, além de si mesmo, prosperar. Ou o Diego foi lá no chat de Piti com certeza. Transbordar, saúde, servir, alimentar, multidão, frutificar, dar sabor, dar frutos. Presta bem atenção. Todas essas respostas estão certas, mas só que todas, não somente uma. Se você pergunta para uma pessoa qual é o propósito da macieira, é dar uma maçã. Se você pergunta para a sabedoria, vem múltiplas ideias. Sombra, suco, curra, pensando em alemão, bolo, suco, deixa eu te falar, é infinito o propósito de uma macieira. Se você pergunta para a sabedoria, qual que é o propósito de um pé de maçã? É infinito. Sombra, da macieira você pode fazer alguma coisa, da fruta você pode fazer vários produtos, suco, deixa eu te falar, da mesma forma é você. Se você pergunta para você mesmo qual é o seu propósito, talvez você não tenha nem resposta. Mas se você pergunta para a sabedoria olha para você de múltiplas formas. Faz sentido? Mas só que eu não estou nem começando isso aqui. Não é nem a introdução. Eu entendi uma coisa. Todo esse rolê é eu na natureza. Conectado com a natureza. E indagando. E questionando. De repente veio uma coisa na minha cabeça. Andando e questionando isso, e pensando nisso, eu falei, cara, o propósito da macieira, o meu propósito, não faz sentido ser somente um. Já vi que com a sabedoria eu posso ter múltiplas formas. Boa noite, Baltazar, tudo bem? Sou Mônica de Rio Branco, Acre. Boa noite, pessoal. Boa noite quem está no YouTube. Então, minha pergunta é para você. O teu propósito foi um estalo ou foi aos poucos, foi gradativo? Porque é o seguinte, você que está nessa busca, e às vezes você não encontrou a resposta, não fica triste. No momento que você estiver tomando um banho e pá! Dá um estalo, que já aconteceu comigo. Você fala assim, entendi. A grande questão é você alimentar uma fome e um desejo insaciável de achar a verdade. Na Bíblia fala que a sabedoria grita pelas ruas, mas ninguém ouve. Então é o seguinte, cada conexão, cada pessoa, cada palestra, cada evento, cada lugar tem uma peça pro quebra-cabeça. Algumas pessoas estão mais na frente, outras pessoas chegaram agora, mas como o negócio é espiritual, tem gente que acessa mais rápido, tem gente que, deixa eu te falar, não meça o seu jeito de ser com a das outras pessoas. Você é único. Deixa eu só te falar uma parada. Não existe ninguém como você. Tem alguém parecido com você, mas igual você não existe. A sua identidade aqui do seu polegar é única. Não existe ninguém igual você. Deixa eu te falar. Você é insubstituível. Você pode falar assim, cara, não acredito num negócio desse. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não existe ninguém, não vai existir ninguém igual você. Cara, isso é muito... Tem 8 bilhões de pessoas na face da Terra. Cada um é um. Cada um tem um tempo. Você pode acelerar conectando com pessoas, caindo pra dentro do rolê, mas deixa eu te falar, cada pessoa é única nesse universo e não existe ninguém igual você. Todo mundo tem seu tempo. Você pode acelerar, pode pular, não pular etapas, mas fazer algumas coisas para acelerar. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que tenha sentido o que eu tô falando. Para alguns pode ser, rápido. Para outros pode ser, cara, ainda tá faltando alguma coisa. Mas o que vai determinar é a sua percepção de local, de frequências e de portais. Então não pare. Pessoal perguntando o meu Insta aqui. Meu Insta é Baltazar Trader. Vamos lá, próxima pergunta. Sou a Fran e quero saber qual exercício diário posso fazer para ativar meu propósito. A ferramenta mais poderosa, anota aí, autoconhecimento. Eu sei que para o meio cristão, eu sou cristão, quando eu fui aprendi algumas ferramentas de autoconhecimento, isso não é de Deus, isso aí não tem o quê, papapá. Autoconhecimento é bem simples, a auto com U significa você se conhecer. E o que são ferramentas de autoconhecimento? São coisas que fazem com que você se conheça melhor. Um livro pode fazer com que você se conheça melhor, uma conversa pode fazer com que você se conheça melhor, uma palestra pode fazer com que você se conheça melhor, um podcast pode fazer com que você se conheça melhor. Mas a grande chave é você aplicar isso na sua vida e não só ficar emocionado com aquilo que você está ouvindo e fazer tarefa. Ouço e faço uma ação. Então, por exemplo, a Bíblia, se você for ler a Bíblia vai te dar um entendimento sobre você mesmo. Então, olha só. Esse rolê que aconteceu lá na serra, no meio do pé das maçãs, o Baltazar andando e fazendo pergunta, é um exercício de autoconhecimento.
Mas Deus, peraí, se o rolê começa em Gênesis 1, 26, e cada um tem uma forma de ser, sua particularidade, universal para todos, e qual que é o rolê do individual? Em vez de chamar de propósito individual, autoral, porque uma vez que eu entendo o universal, eu manifesto o autoral de autoralidade meu, pertence a mim, faz sentido? Então, é um exercício de autoconhecimento, de fazer perguntas. Ninguém faz pergunta. Parece que na nossa escola, quando a gente vai fazer pergunta, a gente se passa daquele bobo, né? O nerd fazendo pergunta, a galera do fundão. Um ia fazer pergunta, é lá que você é chato, é lá que você é nerd. Cala a boca, deixa o professor terminar de falar aí que qual a forma de atrair pessoas do mesmo propósito? Para chegar mais longe, aí que tá, se você descobre o seu propósito autoral com base no universal, automaticamente a sua frequência vai conectar com a frequência de outras pessoas, do mesmo rolê. Quem não está na minha frequência não conecta comigo, e eu não tenho objetivo de conectar com todo mundo. Eu não vou conectar com todo mundo. Tem pessoas que se identificam comigo, e tem pessoas que não gostam do meu jeitão de ser, e tá tudo certo, mas quando eu manifesto meu propósito, uma frequência sai do meu coração e pum, alcança a frequência da pessoa que está na mesma frequência que eu. Às vezes ela não tem essa expertise ou está fazendo movimentos, mas o coração dela está na mesma frequência, é essência. Sou Bárbara, e a pergunta é: algo que tem dentro de mim, não sei se é ego, orgulho, enfim, vaidade, e não realmente o meu propósito, entendeu? Então, como identificar se é um ego, uma vaidade ou realmente a minha essência? Acho que essa é a parte que mais confuso das pessoas. É uma experiência que faz... Vou dar um exemplo muito legal ver aqui na minha cabeça agora. Por exemplo, quando eu acessei o entendimento do propósito universal e o propósito autoral, e eu comecei a dar passos de autoralidade, sabe a primeira frase que eu ouvi? Ficou orgulhoso, soberbo. Aí eu entendi uma parada muito louca. Porque você ser ativado, vivendo na essência, vai incomodar quem está preso. Ou seja, a primeira frase que você vai ouvir para poder testificar a direção que você está indo certo é o seguinte: você está achando que você é quem? Hã? Alô, você está doido? Você está achando que você é quem? Era a frase que eu ouvi. Uma vez que você entende, uma vez que você tem força, galera, quando você começa a viver a autoralidade, nasce uma parada chamada criatividade. E aí você está falando e de repente vem exemplos, vem coisas, vem uma energia que é própria. Ou seja, uma vez que você está no caminho certo, eu posso ser quem eu sou, galera. Não preciso imitar ninguém, não. Porque é a parada da autoralidade. Eu nasci... É claro que eu tenho um monte de defeito, eu preciso. Aprendi que o defeito pode se tornar uma grande arma na minha mão. Positiva. Mas só que vocês estão presos aqui na necessidade de aprovação e com medo do que as pessoas vão falar. Primeira coisa, cara, você tem que ser ouvido. Segunda, depois que o cara te deu a audição dele, aí ele vai falar, cara, eu posso te servir alguma coisa? Ou já descobre uma dor da pessoa. De novo, não tente fazer o dinheiro no tapa no primeiro segundo. Porque isso vai custar mais caro. Se você está num ambiente novo, conquiste a confiança das pessoas. A confiança vale mais que milhões de dólares. Porque ninguém põe dinheiro na mão de quem não é de confiança. Ninguém dá um contrato, ninguém dá um processo na mão de quem não é de confiança. Então ganha a confiança das pessoas.